O Tarcísio, ele deixa muito claro que só é candidato se tiver 100% do apoio do Bolsonaro. Nas últimas semanas ele tem se dedicado a fazer o beijamão para ter o apoio do Bolsonaro, sentiu a porrada do Eduardo, sentiu a porrada do Carlos. O Eduardo ainda tá no delírio de que ele pode ser candidato, de que as sanções que o Trump vai impor vão ser tão grandes que vai reverter a prisão do Bolsonaro, a sua ineligibilidade. Quer dizer, a ineligibilidade, eu não sei se o próprio Eduardo tá tão interessado em derrubar a ineligibilidade do próprio pai, porque ele quer ser o candidato. Mas de reverter o cenário a ponto dele poder voltar pro Brasil, disputar a eleição e ser o candidato à presidência da República, ele tá nesse delírio, e o Centrão na esperança de que o Tarcísio seja candidato, porque ele seria o sujeito que teria a maior concordância em fazer a acomodação de cargos e de emendas que o Centrão quer. Que é até que eu costumo dizer que o maior prejuízo político para o país numa candidatura do Tarcísio é ele já sai nas eleições com uma coligação com o PP, com União, com republicanos, com o PL, enfim, com partidos de presidência do Centrão, e se vence a presidência da República, ele já entra com um boleto gigantesco antes de mandar o primeiro projeto. Né? No primeiro ano de mandato, os presidentes da República costumam ser muito poderosos, porque acabaram de sair populares das urnas e porque o Congresso está desorganizado. Mas, no caso do Tarcísio, ele já vai entrar devendo um boleto gigantesco por causa do próprio tamanho da sua coligação, antes sequer de mandar um projeto, sabendo que o primeiro projeto vai ser extremamente impopular e extremamente desgastante, que vai ser desvincular o orçamento e cortar a despesa pública, inclusive de área social, antes dele assumir o mandato. Ele vai ter que fazer uma PEC da transição às avessas. Antes dele assumir, ainda nessa legislatura, o próximo presidente da República vai ter que aprovar uma PEC de transição que, em vez de afrouxar os gastos, como fez o do Lula, e abrir espaço para gasto, vai ter que contrair espaço para gasto. E contrair, inclusive, na área social, coisa que é muito impopular dentro do Centrão e que vai fazer com que o presidente apanhe muito das esquerdas. Eu quase vou fazer uma entrevista com ele aqui, porque... mas você acha que ele conseguiria meter uma PEC da transição durante a transição de um governo Lula pra ele? Eu acho que assim, não tem o que fazer. Não, Quem vencer vai ter que fazer isso. Eu sei, mas o PT teria que combinar o Lula. Vamos supor, o Lula perdeu a eleição, ou o Haddad perdeu a eleição. Eu tô aqui de entrevista, posso aqui? Então, fica à vontade. Assim, aí esses caras vão pegar e, bom, perdemos, é isso aí... agora vamos passar esse negócio altamente impopular aqui. Não, mas aí eles vão lutar contra, eles vão fazer oposição. Só que aí o Centrão vai cobrar sua fatura pra votar junto com o Tarcísio. Não precisa ter a anuência do... Assim como não precisou da anuência do Bolsonaro pra aprovar a PEC da transição, porque, né? Rei morto, rei posto. Da mesma maneira... Sim. A base de hoje, depois da eleição, vira oposição. Sim, e aí mesmo a galera que perdeu a eleição pra deputado, ela vai estar fazendo as composições pós-eleição. Imagina, quem perdeu é que tá vendendo até a mãe. Fala, puta, não tem mais mandato, minha única oportunidade de negociar cargo é agora com o novo presidente pós-eleição. Vocês, nesse cenário de Lula não ser mais candidato, aí você citou o Haddad. Vocês imaginam que seria um Haddad ou poderia ser o vice do Lula hoje, que não é um cara do PT, mas que aparece ali hoje como o braço direito ali do Lula, já que tá na vice-presidência? Vocês acham possível esse cenário? Eu duvido. A natureza do PT, várias vezes, o Ciro Gomes fez essa aposta 2 vezes e ele se ferrou. O PT é hegemônico e o PT nunca errou em ser hegemônico. Não tô falando do sentido estratégico pra eles, né? Se eles pegarem no papel, um petista vai argumentar, olha, toda vez que eu fui hegemônico, eu venci ou fiquei em segundo. E toda vez que vocês propuseram outros nomes, esses outros nomes nunca conseguiram chegar em segundo. Então, não tá errado a estratégia na cabeça deles e na prática não há motivos pra alterar. O que eles não conseguem fazer é a dinâmica da sucessão interna de ter um nome que consiga cativar um eleitorado petista sem depender do Lula. Nesse jogo, como ficaria o Alckmin? Ele é um cara que não foi confiável nem pro próprio campo dele. Né? Eles entregariam pro PSB uma prerrogativa de liderança nesse processo, com eleitores no Nordeste votando num partido que já tem uma existência, vamos dizer, e vitórias eleitorais recorrentes nos estados do Nordeste. Não me parece inteligente. A relação do PSB com o PT, por exemplo, em Pernambuco, ela é, no mínimo, conturbada. Então, quando a gente vai olhando ponto a ponto, não faz sentido nem para a sobrevivência futura do PT passar para um cara como o Alckmin. Mas eles fizeram uns testes com o Alckmin, nessa coisa das negociações com o Lutnick, toda aquela discussão com o governo americano. Deram, em uma semana, eles falaram, vamos fazer um teste Alckmin. E eu não sei se teve efeitos nacionais. O que a gente viu foi uma pesquisa depois muito boa pro Alckmin no governo de São Paulo, em que ele aparece próximo do Tarcísio no segundo turno. E eu acho que essa pesquisa, inclusive, tem contornos na cabeça do Tarcísio, nas decisões que ele vai tomar para as eleições de 26, porque ele saiu da posição de antifragilidade.
em que ele tinha uma eleição certa, na cabeça de muita gente, no primeiro turno em São Paulo, Uhum. e uma eleição, e aí ele poderia se dar o direito de negociar a eleição para presidente. Agora ele olha e tem um Alckmin fustigando a base dele em São Paulo e uma eleição conturbada do presidente. Então, Tarcísio saiu de uma situação de conforto para uma situação de alto risco. E Uhum. eu acho que esse é o tom do negócio. Acho que muita gente acompanha você, muita gente de mercado, e eu comecei a falar assim, toda vez que eu ia em locais de mercado, a galera quer muito saber o cenário das próximas eleições e quer saber o candidato que andaria com as reformas, se ele tem chance de ganhar. Porque isso faz preço, isso é importante para ter previsibilidade. Hoje é um momento de alto risco, porque não dá para saber assim, o que o Tarcísio quer, dado que o Tarcísio mesmo está com medo e todas as opções que ele tem deixando de ser opções certas e passando a ser opções incertas. Hoje dá para falar que tem disputa pro governo de São Paulo, Uhum. e hoje dá para Sim. falar que ele mesmo não sabe como manter o equilíbrio instável entre a opinião da família Bolsonaro, com Bolsonaro com risco de vida, né? Comenta-se muito assim, ele tá muito mal fisicamente, com o filho dele louco nos Estados Unidos, com o Ratinho comendo pelas beiradas, tentando ser esse candidato de coalizão, e olhando pra São Paulo e vendo, pô, mas o Alckmin tá no segundo turno 5 pontos atrás de mim. Como assim? Calma, não é? Isso assustou muito. Então Uhum. acho que esse é um cenário novo, e esse é um cenário que acho que a galera do mercado não gostaria de ouvir, assim, é instável. Em cima disso, Renan, aí conectando muito com o que a gente já fez aqui nesses meses, né, Josu? Nesse ano de 2025, a gente recebeu o Romeu Zema aqui, o Eduardo Leite, a gente foi até Porto Alegre fazer uma entrevista com ele, e o Ratinho Júnior também veio aqui. Tarcísio não veio, mas, bom, ele já tem falado muito, já é até tido, na Faria Lima, chamam de Tarcísio Trade, o trade eleitoral, que seria uma eventual vitória do Tarcísio, mas escolher o Tarcísio como uma alternativa ao PT. Mas desses três nomes, principalmente, o que a gente percebe? Os três devem sair candidatos ano que vem. Os três representam uma direita, eu vou colocar entre aspas, porque esse é um termo muito subjetivo, depende para quem está ouvindo, mas os três se colocam como uma alternativa ao PT, que vão fazer suas campanhas separadas, mas em algum momento eles vão se unir, seja num segundo turno, seja até no meio da campanha, mas enfim, aquele separados para depois se unirem. Você é candidato ou já está em vias de ser candidato à presidência em 2026. Como é que você se coloca nessa corrida aí? Você está mais do lado desses governadores? Você está uma subdivisão ali dentro? Enfim, como é que é o personagem Renan Santos nessa corrida eleitoral de 2026? Quando a gente olha esse jogo, eu não cravaria que tanto o Zema quanto o Ratinho seriam candidatos. O Ratinho, com certeza, no cenário com o Tarcísio, ele não será candidato. O Não. PSD com certeza estaria junto com o Tarcísio. Isso é a palavra do próprio Kassab, e estrategicamente falando não tem sentido. Pro Zema, dado que o eleitor do Novo, né, eu sempre falo, o Partido Novo, ele é o PC do B, o que o PSDB do B é pro PT, o Novo é pro PL. Ele é um satélite que depende da estratégia macro, dado que o eleitor dele, no fundo, é um eleitor bolsonarista. Uhum. Você ainda tem um resquício de um eleitor de, vamos dizer, classe média alta, com uma boa formação, que gosta do Novo, mas isso foi passando. Ele fez uma opção, e essa opção faz com que o eleitor dele, na eleição, cobre, como rolou um pouco em 2018, cobre dos deputados do Novo um apoio ao Tarcísio direto no primeiro turno. O Zema ficaria numa posição estranha perante o eleitorado, porque o Novo não construiu essa identidade. Então, seria bom para a marca do Novo, eu falando aqui como um consultor deles, que eles tivessem um candidato a presidente da República para fazer deputados. Mas eles não construíram identidade. Logo, o próprio eleitor deles, que eles tiveram nos últimos anos, basicamente a principal pauta dos deputados do Novo e do Partido Novo foi anistia, que é a pauta dos bolsonaristas. Eles vão falar, mas, tá bom, até voto no teu deputado, mas meu presidente é do PL, então eu acho que eu vou votar no cara do PL. Tira a candidatura, então é uma candidatura que acabaria não fazendo sentido. Nesse sentido, talvez pro Novo, o ideal é ser parte dessa coalizão, que eu acho que eu imagino que eles estão fazendo, num cenário com o Tarcísio, e aí o Zema negociar um ministério, participar da campanha já como parte disso. Porque o desenho, e isso era uma das demandas originais do Tarcísio para a formação desse bloco, era de ter o menor número de candidatos possíveis no primeiro turno. Ele já chegar com um clima de segundo turno. Você fala, já vamos matar essa bagaça no primeiro turno. E aí, nesse sentido, a gente entra como um grupo completamente fora do combinado. Porque existe esse combinado, existe um acordo entre os governadores, existe uma discussão grande, existe uma costura fina que vem sendo feita há alguns anos pelo Ciro Nogueira e pelo Rueda, que acho que ele não está mais agora nessas conversas, né? E esses caras foram costurando, desenhando, e a questão Estados Unidos, a questão Trump,
somada a essas vicissitudes internas agora, dessas votações de anistia, clima eleitoral, isso começa a mudar. E eu acho que a coisa voltou para um grau de instabilidade. Se o Tarcísio não for candidato, aí sim a gente pode falar que faz sentido vários deles serem candidatos. Uhum. E desses governadores, o único que eu acho que seria candidato em praticamente todos os cenários seria o Caiado. Eu acho que esqueci de citar o Caiado. ele até ia sairia fazer- do União Brasil. Que ainda não veio aqui. Não veio aqui, verdade. Ele sairia do União Brasil, acho que ele ia pra um PRD da vida. E ele tentaria o canto do cisne da carreira dele. E ele tá com alguns argumentos, né, bem marketáveis, assim, de o Brasil que vocês sonham viver é o Goiás, tem segurança, melhor educação, economia. Então ele tá com slogans ali. Lembrei de falar que faliu as empresas de blindagem de carro lá. Eu vi já. E ele. E assim, ele tem. Eu acho que ele. Até esqueci dele, mas ele tem 2 pontos aí, né? Primeiro que ele não representa a nova política, até pela idade, né? Nossa primeira eleição ele estava concorrendo, né? Mas ele, nos eventos, que tivemos vários eventos no mercado financeiro reunindo esses governadores, dá para ver como ele cativa a plateia até mais do que os outros. Sim. Então ele tem um discurso ali, ele tá bem alinhado ali com o eleitorado ali, pelo menos no mercado. Eu falei na Jovem Pan, desses candidatos a presidente, que são governadores e tal, ele é o melhor. Mesmo sendo mais velho. Ele tem uma personalidade mais forte, ele tem uma oratória melhor. A oratória dos demais, assim, é débil. O Tarcísio, coitado, falando em público dá dó. O Zema também. A participação dele naquela reunião sobre a PEC da segurança pública lá foi... Ele realmente falou grosso, né? Falou grosso. Subiu o tom mesmo e numa oratória boa, né? Falando de uma forma bem contundente, apresentando argumentos e tal. Foi interessante de ver. Ele, no caso, ele seria o adversário mais interessante pra gente. Mas a gente conhece bem o Caiado. Conhece o Caiado de outros carnavais, no impeachment. Ele não é esse brabão todo. Vive de cálculo, medroso. Eu sei como ele amarelou pro Bolsonaro no período da pandemia, sendo médico. Então, ele não é esse brabão todo, mas ele é melhor do que os demais. Isso dá pra falar. Inclusive, eu acho que foi um governador, por mais que ele tenha pego condições mais fáceis em Goiás do que os demais, ele foi um governador mais marcante ali pro eleitorado dele. Uhum. Assim, o cenário pra gente é bem simples. A gente não tá combinado com ninguém ali. Diferente de todos esses caras, a gente tem um eleitorado próprio. A gente tem um discurso próprio. E a gente adotou um caminho, que é o caminho da independência, que cobrou um preço muito caro. A gente quase fechou o Movimento Brasil Livre em 2020, com operação policial tocada por gente governista contra a gente. O nosso próprio eleitor não compreendendo o que a gente estava fazendo. Mas esse caminho da construção, do discurso próprio, da marca própria e do público próprio, ele está agora começando a recompensar. Então a gente tem a militância mais interessante hoje, em termos de rede social do Brasil. Um grupo que só cresce, jovens muito inteligentes trabalhando conosco. Então a gente está começando a ser aquele grupo que está pegando os famosos early adopters de algo novo. Hoje essas pessoas estão vindo para cá. Uhum. Então a gente pode ir para uma eleição e ter uma candidatura a presidente que vai falar as coisas que a gente vai falar e sem precisar ter medo de, não, mas o meu eleitor vai votar no Tarcísio. Se você quer votar no Tarcísio, vota aí, não tô nem ligando. Mas o nosso caminho é o nosso caminho. E isso vai muito na linha, por exemplo, do que foi o mandato do Kim nesses últimos anos. Mesmo essa semana a gente viu isso. Pintou essa PEC da blindagem, a direita oficialmente adotou um caminho próprio corrupção. Aí o Kim fez o discurso certo, fez o voto certo e apanha. Mas hoje a gente já vê quem apanha. A gente já tá apanhando uma parte do Brasil que se engaja em redes sociais, que acompanha quase como futebol, mas é muito simplista. Então vem o argumento do Nicolas, nós tem que votar aí pra proteger da STF. Aí a pessoa manda uma oração, muito obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo está com você. Beleza, ele faz um abuso intelectual sobre essa pessoa, como um pastor evangélico inescrupuloso vai fazer também. Agora, uma pessoa, um cara de classe média com um mínimo de entendimento da realidade, tá vindo no argumento nosso. No argumento do Guto, no argumento do Kim. Então, como não existe fenômeno político, isso em lugar nenhum, que começa de baixo pra cima, é sempre de cima pra baixo, no sentido de, vamos começar com o capital humano de qualidade, aí depois a gente se torna popular. E não o contrário, começar popular e depois buscar o capital humano de qualidade. Enquanto eles estão vindo daqui e girando em falso em cima, vamos dizer, dos lamentos e das dores desse público que eles ficam cativando, a gente tá convencendo os melhores. E aí, descendo de cima pra baixo, haverá um momento de ser popular. Que é isso, há um momento na vida de ser minoritário e há um momento de ser popular. É igual uma banda. Tem um momento que você vai ser underground, tem um momento que você vai tocar no festival. A gente tem que viver o momento do underground. Esses caras não querem viver. Esses caras já querem tocar na Globo amanhã. Não tô disposto a tocar na Globo amanhã. A nossa candidatura é a candidatura que a banda do underground vai chegar no festival e vai assustar muita gente.